bem-vindo ao módulo 2. É o segundo P, a gente vai falar sobre presença. No módulo passado, o que a gente aprendeu? A como olhar para as emoções de um outro prisma. Foi aprendido sobre mapa das polaridades, mandala lunar, os 3 estágios para dissolver a divisão interior, meditação teta, meditação do útero, cura da criança interior e a música maravilhosa de Girassol. Como é que foi para você? Espero que daqui para frente você possa dar sequência nas atividades. Elas serão muito importantes para ter consistência no final do teu objetivo, tá bem? E o que você precisar, chame que eu e minha equipe a gente vai estar disponível para responder qualquer pergunta. E nesse módulo a gente vai começar falando sobre ordens do amor. Quando a gente fala sobre constelação familiar, lembra que eu falei antes a respeito de sentimento? Então aqui a gente vai aprofundar mais a nossa consciência e até o meu tom de voz vai ser diferente. Por quê? Constelação é muito emocional. A gente entra no campo mórfico. O que é isso, Rafa? São as ressonâncias, são os sentimentos. Aqui a gente vai ser mais hard. Então eu convido você a guardar na gaveta as suas expectativas, a deixar de lado tudo que você aprendeu sobre racionalizar. No módulo 2 e 3, o papo aqui vai ser só com o teu coração, não é pro cabeção, entendido? Toda e qualquer consciência que eu trarei aqui falará num lugar onde a tua mente não entende. Sentimento, a gente fala sobre frequência, sobre campo mórfico, sobre ressonância. É um papo contra-intuitivo. O que é isso, contra-intuitivo? Muitas vezes, quando a gente recebe algo novo, contra-intuitivo é quando a nossa mente está habituada a sentir, a pensar, a ser de um jeito. E a constelação familiar ela é contra esses pensamentos. Por quê? Ela vai alcançar um outro lugar, é um outro nível. Então, se você sentir dor no peito, arrepio e alívio, sem saber de onde tá tudo certo. É o teu campo mórfico, a tua ressonância agindo. E fique bem claro, é importante lembrar que não é um curso de constelação familiar. Você não vai sair daqui aprendendo a constelar, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês, de uma forma muito simples, eu vou tentar falar de palavras que não são técnicas, como as leis agem no seu dia a dia e trazer consciência dinâmicas que acontecem quando a gente deixa de lado a prosperidade, quando ela fica travada lá atrás, fechada em 7 chaves, veladas. Então, para começar, eu vou falar sobre pertencimento, que é a lei mais forte de todas elas. Todos nós desejamos, em algum momento e de alguma forma, pertencer a um grupo familiar. Eu vou mostrar aqui no slide para poder ficar mais fácil, tá bem? Quando eu falo de pertencimento, eu falo, gente, de nós nos sentirmos parte, tá bem? E isso se refere ao grupo que a gente está formando. Muitas mulheres não puderam pertencer, então se sentem de alguma forma excluídas. Todo e qualquer grupo, ele traz uma egrégora, uma força. Então a força do pertencimento, ela está ligada ao grupo familiares, empresariais, de amizades. E é muito importante aqui vocês compreenderem quem faz parte do nosso sistema. Aqui no slide fica mais fácil de vocês verem quem pertence à nossa família. E quando eu falo de pertencimento, eu trago aqui questões emocionais que influenciam na nossa forma de falar, de expressão para o mundo, de como a gente se apresenta no mundo. E ela traz muitas ressonâncias a respeito de quem pertence. Quem pertence ao meu grupo familiar, ao meu grupo da empresa, ao meu sistema. E quando eu falo sistema, eu quero mostrar algo aqui para vocês. Quando eu falo de pertencimento, eu falo de sistema.
Aqui corresponde uma empresa. Então aqui corresponde os funcionários e aqui os sócios. Se algum dos funcionários, digamos aqui, fazem parte da mesma linha, tá? Aqui foi sem querer, gente. É um movimento aleatório. Mas digamos que aqui, ó, podem ver que os dois estão olhando para esse aqui. Se esse aqui, por algum motivo sequer, ele é excluído, ou pela sua sexualidade, ou por alguma dificuldade que ele tem, ou porque na empresa formam panelinhas, e esse funcionário ele deixa de pertencer àquele grupo e ele é excluído, por algum motivo, o próximo que virá, ele não se sentirá em paz. Ele não conseguirá ficar nesse lugar, porque houve um desrespeito, houve um desequilíbrio aqui, entende? Então todos têm o direito de pertencer. Se esse funcionário ele foi contratado por suas habilidades e ele é excluído, por exemplo, por conta dessa panelinha aqui, acontece um desequilíbrio na empresa. Da mesma forma, aqui são sócios, né? Digamos que esses sócios aqui são irmãos. Digamos que aqui tem o pai e a mãe, que começaram a empresa, e duas mulheres são sócias da empresa. Digamos que por algum motivo a mãe foi excluída da empresa. Vamos dizer que aqui houve um divórcio e por algum motivo a mãe foi excluída na empresa e ela foi prejudicada. E no contrato social dela, ela continua aparecendo na empresa, mas deixou de receber. Por algum motivo, essa sócia aqui, ela foi excluída da empresa e ela, através do dinheiro dela, que ajudou a constituir essa empresa. Por algum motivo, esse lugar aqui, onde está faltando, onde ela perdeu o direito dela de exercer o seu poder na empresa, essa empresa vai ter prejuízos. Alguém vai olhar por essa sócia que não está sendo respeitada, entende? Então pode vir um funcionário aqui e se sentir injustiçado por qualquer que seja o motivo. Então alguém vai sentir a ressonância da falta desse equilíbrio na sociedade e essa empresa vai começar a perder dinheiro. Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui no slide a respeito de quem pertence a esse sistema. Eu trouxe aqui, por algum motivo, primeiramente da parte empresarial. Eu vou falar aqui do sistema familiar. E no sistema familiar, como é que acontece isso? Quem pertence ao meu sistema familiar? Quem forma essa teia? E quando eu falo de pertencimento, como eu pude mostrar um pouco, através de alguns exemplos em relação à empresa, no sistema familiar eu posso deixar de pertencer por sentir algum desequilíbrio, entende? Então deixa eu mostrar aqui que vocês estão entendendo de uma outra maneira. Então quem pertence ao meu sistema familiar? Parentes sanguíneos, pai, vô, tia, irmão, enfim, todos aqueles que são do meu sistema sanguíneo. Relacionamentos anteriores ou posteriores e meio-irmãos. Então, de repente, se meu pai já foi casado antes ou depois, se em algum momento um dos seus filhos foi excluído, não foi aceito, ou se a mulher, a segunda, enfim, não importa a ordem da mulher, se ela perde o seu direito de reconhecimento, alguém da família vai olhar por aquele que está sendo excluído. Ele vai sentir uma força inconsciente de ela não pode pertencer, eu também não, entende? Já vou trabalhar isso mais com vocês. Outra forma de pertencimento, bebês não nascidos ou pouco tempo de vida. Gente, é tão importante quando nós olhamos para a ordem, que eu vou falar na próxima aula, vocês vão perceber o quanto isso é valioso. O direito de pertencimento, ele é estabelecido por também eu reconhecer quem faz parte, qual é o meu lugar. Por exemplo, eu sou de uma família onde a minha mãe veio de 13 filhos, 13 vivos, fora os que não puderam nascer, né? Muitas vezes se tem abortos e a mãe não sabe. E quando se tem abortos, quando se tem bebês não nascidos,
ou natimortos que nascem e já morrem, quando esse bebê é dito como, foi de seleção natural, e não é reconhecido, não é incluído, alguém vai sentir um vazio para aquele que não pôde ficar. Gestações gemelares, é incrível o reconhecimento, os efeitos que tem no reconhecimento de quem é gemelar. É o primeiro grande trauma de uma pessoa, quando lá na fase intrauterina ainda, imagina, ele foi concebido, essa mãe não sabe que teve mais que uma ovulação, que teve mais de uma concepção. Então, naquele momento, 2 vidinhas ou mais estão dentro da barriga. E um bebezinho, ele cresce e o outro vai minguando. Não há nutrição suficiente para os dois. E aquele que está desenvolvendo, ele olha para o irmãozinho com um sentimento de culpa, com um sentimento de rejeição, com um sentimento de que serei abandonado, de que eu sou o culpado por essa vida que não pôde ficar. Rafa, como assim que um bebezinho tão pequenininho, tão minúsculo, do tamanho de uma agulha, vai ter esse sentimento? Sim, porque a primeira camada que se forma num bebê, ainda alguns dias, há poucas semanas da concepção, 3 semanas depois da concepção, se forma primeiro a camadinha do cérebro reptiliano e o coração. Então percebe as vibrações, as trocas metafóricas que se chama entre os 2 bebezinhos em relação às informações reptilianas, que é o cérebro mais primitivo que nós temos, a parte do cérebro mais primitiva que nós temos, que guarda as emoções para o resto da vida, e o coração. Inclusive, quem veio de gestação gemelar, ele tem uma facilidade muito mais sensível de se comunicar com as pessoas de forma não verbal. O que é isso? É percebido muitas vezes que quem veio de gestação gemelar, ele tem uma sensibilidade maior de saber se a pessoa que está do teu lado está bem, se... Sabe quando você capta o que o outro está sentindo com muita facilidade? Então, porque lá dentro da barriguinha já houve essa troca de informações. Então é comum quem veio de uma gestação gemelar, onde teve mais de uma concepção, depois sentir na vida adulta ou em criança vibrações de fora, entende? Passa a pertencer do meu sistema familiar, do nosso sistema familiar, pessoas que de alguma forma foram prejudicadas e tiveram de alguma forma seu destino interrompido. O que é isso, Rafa? Acidentes de carro, mortes, muitas vezes na nossa família, para os nossos avós conseguirem constituir terras, outras pessoas foram expulsas ou houve desacordos, enfim. Todo aquele que teve seu destino interrompido de alguma maneira, ele passa a pertencer no meu sistema familiar. E isso passa a ressoar de alguma forma comportamentos, sentimentos, o livre-arbítrio. E eu vou explicar um pouquinho mais aqui. Existe, de alguma forma ou de outra, refugiados. O Brasil, ele fica numa região onde vieram para cá muitas culturas de diversos países. Alemães, italianos, indianos, enfim, portugueses, não é? E o que acontece? Muitos de nós são a 2ª geração, tem 1ª geração aqui no Brasil, 3ª, 4ª geração, não importa. De alguma maneira, os imigrantes aqui no Brasil, os refugiados, eles influenciam alguém da família. Como assim, Rafa? Não estou entendendo. Digamos assim, aqui estão os brasileiros e aqui estão os alemães. Digamos que esses alemães vieram refugiados de guerra e eles querem entrar no Brasil. Beleza, entram. Me veio essa mensagem porque eu sou a 4ª geração que está no Brasil da minha família Weschenfelder, por parte de pai. E tem por parte de mãe também, que também são refugiados os portugueses. Então, assim, olhe na sua árvore genealógica que certamente você vai encontrar quem foi refugiado, quem está aqui no Brasil. E você já vai entender por quê. Eu estou citando esse exemplo porque quando os imigrantes entram no Brasil, se aqui eles se fecham,
e excluem os alemães, alguém daqui vai sofrer. Eu já atendi muitos clientes, adolescentes inclusive, que eles sofriam horrores, inclusive com sentimentos depressivos, suicidas, hoje, eu tô falando hoje, tá? Hoje que eu digo nesse ano. Então, esses que vieram refugiados, eles vão influenciar diretamente as gerações seguintes. Então, por exemplo, essa família de imigrantes que veio para o Brasil, eles foram proibidos de falar a sua língua, porque eles não podiam dizer de onde eles eram. Ou eles podiam dizer, mas eles eram excluídos por ser de outra linguagem. Então, digamos assim, se essa pessoa ela não consegue falar, ela se sente proibida porque vai ser excluída e foi excluída mesmo, a filha dela geralmente vai sofrer. O que vai acontecer? Muitas vezes quem foi excluído aqui na frente pode ter sofrido prejuízo no trabalho, pode ter sofrido exclusão de alguma maneira. A filha vai sofrer mesmo sem ter vivido a experiência do pai. Por ressonância, ela vai se sentir com dificuldades de fala, ela vai sentir um vazio inexplicável. Eu estou citando aqui um exemplo, mas que é muito comum de ver casos de adolescentes e de adultos que têm até comportamentos suicidas. Já atendi vários. E quando você vai olhar, inclusive essa pessoa aqui gaguejava, não se sentia no direito de falar. Ela sentia que o que ela falava não era importante. Ela sentia que ela não era interessante. Ela sentia o patinho feio. Por quê? O seu pai foi excluído. Entende como acontece? Então, quando eu não tenho o direito de pertencer, eu já vim para cá com uma vida, com o desejo de ter uma vida melhor. E às vezes ele é morto. Alguém vai olhar para esse desequilíbrio. Alguém vai olhar para aquele que não pôde ficar. Existe aqui um amor cego. Você não pôde viver, então eu também não vivo. Eu também me excluo. E muitas vezes esse adolescente ou esse adulto tem vícios. Ou ele tem sentimentos suicidas. Ou ele tem uma depressão. Entende como funciona? O direito de pertencimento ele é tão forte que, inclusive, uma criança, um adulto, ele deixa de pertencer por amor. E o que acontece com isso, gente? O sentimento de vazio inexplicável, de você se sentir ovelha negra na família, ele está ligado a isso também. De você não saber qual que é o seu lugar, de você ter dificuldade em se posicionar. Sabe quando a garganta fecha, que as palavras não saem? Pode estar ligado ao direito de pertencimento, ao teu direito de expressar a tua verdade. Por exemplo, crianças que nascem com deficiências e a família tem vergonha, ou que mudou de religião, ou que mudou de sexualidade. Todo aquele que por algum motivo for excluído, outro, por amor cego e inconsciente, não se sentirá em paz. Então perceba na tua história. Se você tem um sentimento parecido, se ressoou no teu coração, alguém está pedindo para ser olhado. Você já se sentiu assim antes? Ou você sente? É como crianças que têm TDAH, hiperatividade, crianças, adultos, o que é muito comum hoje em dia, até pelo excesso de informações e tecnologia que a gente está, pela essa obesidade tecnológica que estamos vivendo. Quando há esse embaralhamento emocional, que tem dificuldade em focar, em estar presente, o que acontece dentro da mente neurologicamente, e até inclusive quem tem TDAH, é muito comum ser gemelar. Exatamente por achar que não consegue focar, pelo seu direito de pertencimento estar distorcido, entende? Eu mesma sou gemelar. Eu descobri faz 2 anos que eu vim de uma gestação gemelar, que foi descoberta lá na minha fase intrauterina, que houve outro bebezinho sendo concebido junto de mim. E minha mãe não sabe disso. Ela não tem essa noção porque, imagina, 42 anos atrás, o ultrassom não captava e ainda não capta. Se você faz o ultrassom para poder captar um gemelar, às vezes ele já foi dissolvido. Então, pesquisas científicas mostram que pouco mais de 50% das gestações
acontece mais de uma concepção ao mesmo tempo. Então, se há a concepção de uma vida lá dentro da barriguinha, significa que é gemelar. Então, esse outro bebê, o que não sobrevive, ele pode ser absorvido pelo corpo da mãe, e essa mãe pode gerar endometriose depois, ela pode gerar depressão pós-parto depois. E esse bebezinho sobrevivente que ficou e cresceu, ele pode absorver também esse bebê. No meu caso, eu desenvolvi teratoma. Teratoma, você sabe o que é? É aquele cisto que ele é envolvido por pele, por pelo, inclusive por osso. Então, tem 3 formas desse bebezinho de ser gemelar, ele deixar de pertencer, ele ser expelido. Ou no primeiro mês de gestação, que a mãe tem uma pequena hemorragia, que às vezes ela acha que está menstruada e não é, que já é um bebezinho que deixou de pertencer. Ou a mãe absorve e acaba gerando endometriose, outros problemas que eu falei, depressão pós-parto. Ou aquele bebezinho acaba absorvendo o irmão e acaba gerando também cistos. Sabe aquele bebê que ele já nasce chorando muito e muitas vezes ele afasta a mãe e a mãe diz: ele não quer mamar, e já coloca a mamadeira? Pode ser um sintoma de não pertencimento. Ele não pôde ficar, eu também não. Ele não pôde ser nutrido, eu também não. Percebe como acontece? E é lindo quando se tem essa visão, esse olhar da constelação familiar, porque esse bebê ele já pode ser constelado através da mãe. E aquele outro bebezinho que não pôde ficar é reconhecido, e o bebê que nasceu, ele reencontra o seu lugar e a paz retorna. Faz sentido? Na próxima aula, então, eu falarei sobre a segunda ordem do amor e a hierarquia. Te vejo lá!